Mas eu gostaria de a gente falar também dessa coisa da mentira. É mentiroso, não é? Quem está mentindo, né? Porque fica um jogo de empurra para cá, empurra para lá. Então, o caso do Dorival me intriga um pouco. Sim, por isso que eu vou passar a bola de novo para o Mauro. Já que a gente está falando de Dorival, seleção, tudo se mistura. Mauro, teve essa história aí. Os dirigentes do Flamengo eles contestaram a declaração do Dorival sobre o planejamento do time para 2023. O Dorival disse, quando ele foi apresentado à seleção, né, que queria a volta do elenco no dia 19 de dezembro. E tanto o Bruno Spindel quanto o Marcos Braz foram enfáticos, não é que falaram, não, talvez, não falaram, não, eles estão mentindo, é mentira isso, dizendo que essa declaração do Dorival é mentira. E essa questão, foi uma questão muito importante no Flamengo, né? Porque esse negócio atrapalhou a temporada inteira. O Flamengo acumulou derrotas ao longo do ano e muito se coloca na conta daquelas férias malucas de quase 50 dias que o time teve. 42 dias exatos de férias eles tiveram. Primeiro tem que deixar claro uma coisa: todo mundo está errado ali. Jogadores que quiseram 42 dias de férias, sabendo que competições importantes teriam pela frente no começo de 2023, dirigentes que concordaram e comissão técnica que concordou. A informação que eu tenho da época que eu tive na época foi que todo mundo concordou. Mas como assim, 40 dias todos? Não, todo mundo concordou, os jogadores estão cansados e tal. Lembra que o Dorival, nos últimos jogos do Flamengo, em 2022, o Flamengo ganhou a Libertadores, não estava jogando bem, já estava numa queda clara, técnica. O Flamengo depois jogou com o Corinthians, perdeu por 1-0. Até fez um jogo razoável ali, não foi um jogo ruim. Um pouco de ressaca, Corinthians, um confronto grande, tudo acontece, tudo bem. Mas aí contra o Juventude, um time bem desfigurado, que teve um jogador que já estava de férias ali, gente. É só puxar para a memória, os caras não jogavam mais, já não apareciam mais para os jogos, não eram relacionados. Quase perdeu para o Juventude, treinado pelo Celso Roth, totalmente desmobilizado, já matematicamente rebaixado, com jogadores dispensados, que estavam ali cumprindo tabela e pensando no que fazer no ano seguinte. Quase perdeu, foi salvo por um gol lá no último lance, o gol de um garoto da base, acho que Peterson fez um gol no último lance, o Flamengo empatou o jogo. Quase perdeu para o Juventude. Na sequência, o Flamengo também perdeu para o Coritiba, e o jogo que fez o Coritiba escapar do rebaixamento. O Flamengo perdeu para o Avaí, rebaixado do Maracanã, no jogo da despedida dos dois Diegos, o Alves e o Ribas, estádio com mais de 60 mil pessoas. O Flamengo perdeu para o Avaí, atuações ridículas. E aí o Dorival ia na coletiva e minimizava. Não, os jogadores estão cansados. Como cansados? Ele revezava o time. Jogava um time no Brasileiro, um time nas Copas. Tanto que contra o Palmeiras ele colocou reservas no Allianz Parque, naquele empate, e foi muito criticado. Contra o Ceará, quando o Palmeiras empata com o Bragantino, o Flamengo podia encostar, e ele põe o time reserva contra o Ceará no Maracanã cheio, empata de novo. E esses 4 pontos, muita gente reclamou. No final, o plano dele e do clube, que não foi só dele, estava correto. Ganhou as 2 Copas, que era o mais factível, e meio que abriu mão do campeonato, mas deu certo. Mas o time termina mal o ano. Ele sempre minimizava o mau comportamento no sentido técnico e tático, né, dos jogadores em campo. Sempre. E a informação que tive na época foi que todo mundo concordou com isso. Então todo mundo está errado. Acho que se o Dorival quisesse mesmo, acho muito estranho, voltar no dia 19 e os caras colocassem no dia 26, ele não tinha nem que renovar o contrato, eu tinha que pegar o boné dele e ir embora. Que técnico é esse? Você imagina que o Abel Ferreira vai chegar no Palmeiras e falar, olha, vamos voltar dia tal, depois dos 30 dias, aí vem alguém e fala, não, vamos voltar 12 dias depois disso aí, 15 dias depois, vamos dar férias para os garotos, deixa os garotos brincar, aquela música, né, aquele funk, deixa os garotos brincar. Peraí, cara, não. Ah, mas o Abel tem um tamanho, o Dorival tinha tamanho no Flamengo, ele foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Então, me parece muito estranho isso tudo. Agora, de uma coisa, ninguém escapa, todos estão errados. Claro que sempre vai ser a palavra de um contra a do outro, né? Acho que o Dorival deveria também se envergonhar de falar, eu queria dia 19, mas fui voto vencido. Que técnico é ele, pô? Que não impõe. Porque aí a questão não é de uma escolha por gosto pessoal. É o lógico, você tem que voltar depois de 30 dias e começar a trabalhar. Aí vem a bizarra argumentação dos dirigentes do Flamengo. Não, que o Palmeiras voltou dia tal, teve não sei quantos dias, mas não interessa o Palmeiras. O Flamengo trocou de técnico, gente. E o Palmeiras não tinha aquelas competições todas no começo do ano. O Flamengo tinha todos aqueles jogos, Supercopa, Recopa, Campeonato Carioca, Mundial de Clubes, tudo encavalado, até Taça Guanabara no meio, eram várias taças que estavam em disputa, com viagens inclusive. E o Flamengo tinha que ter pensado nisso. A temporada era muito atípica, peculiar, especificamente do Flamengo, diferente dos demais. E era um novo técnico chegando. Mas o Vitor Pereira só podia trabalhar dia 2. Nada impediria que a comissão técnica do técnico português começasse a trabalhar
no dia certo, depois na volta das férias, e fazendo a parte física, toda a preparação, até o trabalho com bola, com o auxiliar poderia começar com a orientação passada pelo Vitor Pereira, aí no dia 2 ele já assumiria, o time estaria já num outro estágio. E isso impactou sim na temporada inteira, porque aí ficou batendo cabeça, o técnico caiu, entra outro, troca todo mundo, troca preparador físico, e foi aquele ano todo atribulado, que acabou resultando o quê? Nenhuma taça, nenhuma conquista, um ano de fracasso de um elenco tão caro, de um clube com tanto dinheiro investido no futebol. Então, acho ninguém escapa dessa, inclusive os jogadores. Jogadores, dirigentes, comissão técnica, presidente do clube que não fez nada, poderia dar uma pancada na mesa. Que negócio é esse de 42 dias? Vamos voltar no dia certo. Vamos cumprir aqui. São 30 dias de férias? 30 dias, volta, vamos trabalhar pensando em 2023. Então, todos foram condescendentes, omissos e concordaram. Agora fica esse jogo de empurra, né? Agora, também acho estranho que o Dorival tenha falado disso só agora. É que é muito mais fácil de bater nos dirigentes do Flamengo. Então, eu estou batendo em todos eles. O Dorival está errado, os dirigentes estão errados, os jogadores estão errados. Ninguém escapa, gente. Agora fica esse jogo de empurra para parecer, o vilão está lá, não sou eu. Não, todos são vilões. A torcida do Flamengo, se parar para pensar, ela não vai perdoar ninguém. Nem o Dorival, nem os dirigentes, nem os jogadores. Inclusive o jogador que foi homenageado agora e que adorou tirar 42 dias de férias e que dá entrevista em podcast depois falando que gostava do técnico e gostava do outro. Essas pessoas pensam primeiro nelas, nas suas conveniências e não no clube. E o torcedor ingênuo cai na conversa fiada dessa gente, que coloca o clube muitas vezes segundo. Não é só o Neymar que tem outras prioridades, não. Tem muita gente mais preocupada em tirar férias, além dos 30 dias, que já é mais que o suficiente, né, do que em pensar no time, em trabalhar para o time jogar bem, ser competitivo, o que não foi no ano passado. Você consegue imaginar o Abel falando, não, vamos tirar mais uns dias aí, ou então a diretoria falando, não, falou 30, eu quero 40, Arnaldo. Eu consigo, o Abel tá de férias até hoje. Volta hoje. Mas então, ele saiu depois, né? Sim, isso aí depende. Ele saiu depois. É assim. Então, o Abel hoje, ele tem uma condição que todo mundo volta a trabalhar, ele volta depois. Como fez o Tele Santana no São Paulo, fazia o Tele Santana no São Paulo. Acho que isso vai muito do controle, do prestígio e de outros exemplos, como na temporada do ano passado, em que o Palmeiras foi comandado por ele à distância. O Palmeiras teve uma outra e deu certo. Os jogadores cumpriram aquilo. A coisa já está funcionando de uma forma que você pode confiar, por exemplo, no planejamento do Abel, mesmo que ele volte depois do resto da comissão técnica dos jogadores. Mas isso é uma questão de um técnico que está há 3 anos no clube. O Dorival, eu imagino, há 3 meses no Flamengo, a decisão, o controle não pode estar só nas mãos dele, né? Então, assim, eu acho que agora, eu tenho que reconhecer o seguinte, esse histórico do Flamengo, das férias e tal, da temporada anterior, ela pesou tanto na carreira do Dorival que ele, responsável direto ou não, ou maior responsável ou não, ele fez justamente o contrário no final do São Paulo, se vocês repararem, no ano passado. Ele levou a sério, não deu férias para ninguém, levou a sério os 3 últimos jogos do São Paulo no campeonato, já com jogador operado, 1000 desfalques, tal, contra o Bahia, quase rebaixou o Bahia, contra o Atlético e contra o Flamengo, foram opostos àqueles jogos finais quando ele comandava o Flamengo. São Paulo jogou a Vera pra caramba até o último minuto, porque ele estava com aquilo na cabeça dele. E ele sabe que teve também parcela de responsabilidade nisso. Agora, no troféu Pinóquio é difícil. Eu acho que no caso do Flamengo, essa diretoria não tem legitimidade para apontar o dedo, sabe? Porque eles sempre foram coniventes com os jogadores, eles sempre foram hesitantes em relação a treinador, então eu acho que também na cabeça deles e nessa mesma coletiva eles tiveram que responder, hoje o Dorival está se apresentando na seleção, vocês não erraram, não? Aí o Braz falou assim, não, nós acertamos ao contratá-lo, a gente só não quis renovar o contrato dele. Então, assim, a direção do Flamengo, que no final das contas, a direção de futebol de um clube é responsável por férias, reapresentação, 13º, tudo. É a direção de futebol de um clube. O técnico tem participação, sim, mas a direção é a principal responsável. Então, essa situação não vai, nessa queda de braço, a direção tem mais responsabilidade do que o treinador, até porque o treinador não tinha contrato vigente para a temporada seguinte, ainda era uma negociação. O Dorival, aí respondendo ao Trajano, a questão do Pinóquio,
Talvez ele não minta, mas ele não quer conflito com ninguém. E muitas vezes ele tem responsabilidade nas coisas que, dependendo do discurso e da análise, ele digamos, ele passa meio que despercebido nessa situação toda. E aí é a segunda parte da opinião do Trajano, da explanação do Trajano, dessa questão que o Muricy falou recentemente, da saída dele do São Paulo, como se ele não tivesse responsabilidade na escolha do elenco do São Paulo. Mas eu de novo, a principal responsabilidade da formação de um elenco para um time de futebol tem que ser da direção do clube. Seja no Flamengo, no São Paulo, no América, na Catanduvense, porque são esses caras que continuam lá. O técnico, ele é passageiro. Até o Abel é passageiro. Se o Abel resolver aceitar uma proposta daqui a 20 dias e treinar, não estou secando, viu, Danilo, Benfica, o Palmeiras vai ficar, a direção do Palmeiras vai ficar, porque a situação desses cartolas é muito confortável. Eles não têm contrato, quase nenhum deles, eles são os caras eternos, e no final das contas eles não querem ter nem a responsabilidade, a chancela de assinar um fracasso, como muitas vezes acontece. Depois dessa entrevista gloriosa, o Braz e o Spindle estão indo mais uma vez para um tour na Europa. Quantas vezes eles foram num tour na Europa, especificamente em Portugal e Espanha? É só para contratar 2 jogadores? Precisa ir para Portugal, para Espanha, para contratar 2 jogadores? Eles podiam vir aqui para Bragança, que é do lado da minha casa aqui hoje, para contratar o Léo Ortiz, né? É só pegar a ponte aérea e depois dá para ir de carro. É mais perto que São Paulo. Mas não, estamos indo em missão, Portugal, Espanha. Balela, cara. Balela, ninguém precisa ir para o local para contratar jogador. Só em casos muito específicos, né? Então, assim, esses caras, depois do que foi o ano passado, mordida na virilha, e não sei o quê, cara, não dá, entendeu? Não dá, sinceramente, não dá. Eu acho, o que eu achei interessante nessa história toda é que, só para concluir, na apresentação do técnico novo na seleção brasileira, Flamengo e São Paulo foram tópicos, perguntas, da entrevista de apresentação do Dorival na seleção. Porque hoje, no futebol, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras são mais importantes que a seleção brasileira. E assim é. Então, o técnico da seleção brasileira tem que responder, sim, sobre Flamengo, São Paulo e tal, porque ficaram algumas coisas mal explicadas no caminho. Tirone. Oi, fala. Não, é só uma coisinha rapidinha que é importante. A gente falou do Dorival, né, nessa mudança, no Tite, desculpa, o Dorival no Flamengo, no São Paulo. E ele agora na seleção, ele tem um desafio interessante que a gente tem que ver bem como ele vai lidar com isso. A gente fala muito dessa questão do Neymar, e eu concordo com a parte do Mauro que ele falou da parte do campo, né, de privilegiar o Neymar. Ele fez isso com o Gabriel Jesus, ferrou o Gabriel Jesus na Copa de 2018, acabou atrapalhando também os outros jogadores do time em 2022, mas tem uma questão interessante que o Dorival, que a gente tem que ver, que não é só dentro de campo como ele vai organizar o time. Acho que isso vai aparecer menos porque o Neymar está machucado agora, nesse começo da era Dorival, mas fora de campo, às vezes a gente critica muito o Neymar e com muita razão, porque ele é o cara que se preocupa muito mais com o extracampo e etc. Mas o Neymar é um cara muito forte nos bastidores da seleção, e não digo nem tanto com diretoria, digo mesmo com os jogadores. Nas últimas 2 Copas, eu cobri o dia a dia da seleção brasileira, e era muito marcante como o Neymar ele realmente é influente no vestiário da seleção brasileira, com os jovens, que são os caras que cresceram jogando com ele no videogame e tal, mas também com os mais velhos, Thiago Silva, Daniel Alves, os caras que eram mais velhos, eles reverenciavam muito o Neymar. Na Copa de 2018, a influência do Neymar ela era tão grande a ponto de o pai do Neymar ficar no mesmo hotel da seleção brasileira e isso causar uma crise entre famílias, porque foi o único cara que teve esse direito, foi o Neymar. Depois, para 2022, a CBF abandonou, o Tite recuou um pouco em relação a isso, não deu esse privilégio para o Neymar, nem para outras famílias, não organizou a excursão das famílias para a Copa, recuou um pouco nesse sentido, mas ainda teve o privilégio na questão técnica. E agora o Dorival, ele chega, né, falando que o Neymar é o melhor, e o Diniz fez isso logo na apresentação também, e não é à toa, porque eles sabem da influência no vestiário.
E aí a minha curiosidade, porque a gente viu o Dorival, ele cedeu muito ao que os jogadores quiseram, como no Flamengo, em relação às férias e tudo mais, mudou um pouco de postura no Flamengo, como o Arnaldo, no São Paulo, como o Arnaldo relatou agora. Então eu estou curioso para saber como vai ser essa relação, ele que não gosta de se expor, ele que não gosta muito de bater de frente. Na seleção brasileira, para ele mudar um pouco disso, ele vai ter que bater de frente. O Neymar hoje, ele joga numa liga que está muito abaixo das demais. É uma liga na Arábia Saudita, e ele vai demorar para voltar ao ritmo por conta da lesão, e quando voltar ele vai estar numa liga muito abaixo, e seleção brasileira não é um lugar que você vai recuperar um jogador, mas ao mesmo tempo ele tem essa questão de ter que lidar com todos os outros jogadores que idolatram o Neymar, que são muito, que querem muito o Neymar, então é uma questão difícil para um técnico como o Dorival, que há 2 anos enfrentou isso no Flamengo, mudou um pouco de postura, então eu acho que isso é uma questão legal para a gente observar nesse começo do Dorival, do que como ele vai fazer, como ele vai conduzir essa questão na seleção brasileira. Aliás, esse é um ótimo ponto, né? Oi. Não, o que o Danilo falou aí é o retrato do insucesso, de um fracasso. Se ele era a voz forte no vestiário, influenciava os velhos e os novos, todo mundo lia a cartilha dele, e o Brasil se vexame todo nas Copas. Ô Trajano, você vai lembrar, o pai do Neymar foi no vestiário, entrou no vestiário naquele pré-jogo contra o Catar ali, um pouquinho antes da Copa América, de tanta influência que ele poderia ter. Não estou nem defendendo nem nada, mas só relatando como era o caso, como era a influência do Neymar. Eu estou dizendo que você está defendendo, você está só retratando. Mas é a prova concreta do fracasso. Na hora que ele é a voz determinante, que conduz, e que influencia, e que todo mundo reverencia, deu nisso que nós estamos vendo aí há anos, que a gente não ganha nada. É um mau exemplo. Por mais que os jogadores idolatrem ele é um péssimo exemplo para os novos e esses velhos. Aliás, um dos velhos está em cana, né? Está em cana e vai pegar uma pena pesada, Daniel Alves, que o pai dele, que você citou aí, emprestou advogado e deu uma grana também para tentar livrá-lo da cadeia. Então é uma coisa muito complicada. O Neymar é uma coisa... Olha, a melhor coisa que podia acontecer é o Neymar se dedicar ao extra-futebol e deixar o futebol de lado de vez. De vez. Porque ele, apesar de ter todo esse talento, ele sempre tem que falar, esse talento do Neymar, os maiores jogadores de todos os tempos, ele só atrapalha. Primeiro que ele não joga. Ele está sempre machucado. Vamos ver que dê azar, infelizmente, machuca, contusões sérias, não e tal. Não é? E entra em campo e aquilo que o Mauro falou, ele fica lá jogando no Instagram, jogando um sei lá o quê, Pepe, esperando a bola chegar, e todo mundo corre para cá, corre para lá, em função dele. Ou seja, a presença dele é negativa. Nos últimos anos tem sido negativa. E todo técnico que assume, com medo, querendo compor com os jogadores, sei lá com quem, com os dirigentes, com sei lá, primeira coisa que fala é do Neymar. Eles deviam esquecer o Neymar, voltar a falar do Neymar quando o Neymar estiver jogando futebol lá na Arábia e tiver em condições de ser chamado da seleção. Enquanto isso, esquece o Neymar. Esquece, deixa ele ficar fazendo festa, festança, sei lá o que e tal. Mas a primeira coisa que eles fazem foi o Fernando Diniz, que a gente achava que seria diferente, e agora o Dorival é falar do Neymar. Compor com o Neymar, exatamente. Esse retrato do Danilo é bem claro, né? De como as coisas funcionam. Se o Neymar tem tanta influência, os caras vão lá tentando se acertar com ele. Qual